Hoje eu recebo no True Connection Podcast um empreendedor que construiu sua trajetória olhando para algo que muitas empresas ainda tratam como um número, mas que no fundo é comportamento. Jansen Moreira começou sua carreira no design, viveu experiências fora do Brasil, passou pela Escandinávia, pela China, pelo varejo, pela tecnologia e hoje lidera a Incentive-me, uma das principais empresas do país quando falamos de incentivo de vendas, sellout, trade marketing, canal e comportamento humano. E talvez seja justamente essa combinação que torna a conversa de hoje tão interessante, porque incentivo de vendas parece à primeira vista um tema racional. Meta, KPI, campanha, performance, premiação, canal. Mas quando a gente olha mais de perto, percebe que existe uma pergunta muito mais profunda por trás disso tudo. O que faz uma pessoa escolher vender uma marca, defender uma marca ou se engajar com uma marca? Em um mercado cada vez mais digital, acelerado e impactado pela inteligência artificial, talvez a grande provocação seja: a tecnologia pode automatizar processos, mas ainda não substituiu a conexão. Jansen, seja muito bem-vindo ao True Connection Podcast. Obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui com você e vamos fazer essa conversa ficar super interessante. Eu quero te agradecer porque eu sei que você chegou, né, do Texas domingo, né? Segunda. Isso. E encaixar a sua agenda dentro, né, desse dia, algumas horinhas, eu sei que é super difícil. Eu quero te agradecer muito por poder contar com a sua pessoa, né, sua autoridade de fala aqui no True Connection. Eu acho que a gente tem um grande papo aí pela frente e que vai trazer para a nossa audiência insights incríveis e tem uma história no final aí que eu quero explorar muito, mas eu acho que a gente vai fazer uma grande diferença para a nossa audiência com esse podcast. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu queria começar com o seguinte. Eu queria começar por uma frase sua que resume muito bem essa conversa. CNPJs não batem metas, né? Pessoas sim. O que as empresas ainda não entenderam sobre isso? Tá. Essa frase é muito boa mesmo. Quando a gente cunhou essa frase, a gente viu que ela concentra a essência do que a gente faz. E antes de criar a Incentive-me, eu fui gerente de conta. Então eu vendia produto para os canais para eles revenderem, né? B2B2C. E eu vejo o que eu fazia errado e as pessoas ainda fazem, que é muito comum. Que é, se você é o gerente de uma conta, quando você vê o resultado, você geralmente vê, digamos, varejo de loja. Eu pego as lojas e vejo como está o faturamento da loja. Vejo como está o abastecimento ou qualquer coisa, mas eu estou sempre fazendo a gestão do CNPJ. Uhum. E na nossa experiência, a gente fez analisando dados, o que a gente viu? Se você distribui as lojas por um gráfico XY de qualidade, você vai ter as melhores lojas no quadrante de direito superior, as piores embaixo. Você vai ter uma distribuição ali entre esse caminho. Quando você abre a regional também, você vai ter as regionais também distribuídas assim. Vai da pior regional de faturamento para maior faturamento. O que acontece? Quando a gente botou isso num gráfico, o que a gente viu? Se você abre a regional, a melhor regional, você vai ter lojas dentro dessa regional que são muito boas, mas lojas que são muito ruins. E essas lojas que são muito ruins são piores do que das regionais piores. Só que quando você entra na loja, então aí você pega a melhor loja e analisa a performance das pessoas dentro dessa loja, dentro da melhor loja você vai ter uma distribuição que você vai ter os melhores vendedores, mas você vai ter vendedores ruins que estão na melhor loja e que muitas vezes são piores do que vendedores bons de outras lojas que são ruins. Nossa. Então o que acontece? Para você aumentar o seu resultado, se você faz a gestão de CNPJ,
você vai tentar colocar um remédio para a loja. Essa loja não fatura tanto, vou tentar botar um remédio aqui. Só que dentro da loja, você tem vendedores que são muito bons e vendedores que são ruins. E o mesmo remédio não vai trazer o resultado. Entendeu? Então você precisa olhar a pessoa que está dentro do CNPJ. Se você trata o CNPJ, é uma segmentação que exclui as pessoas, generaliza e faz com que o seu remédio não atenda. Funciona. Então, por exemplo, uma campanha de incentivo. Se você coloca, vê lá, a loja que fatura mais, eu coloco uma meta mais apertada para os vendedores, porque afinal essa loja vende muito, vou botar aqui uma meta. Metade dos vendedores já vai nascer com a meta batida, porque eles são os melhores da loja, eles estão acostumados a vender mais do que aquela meta média, e metade dos vendedores não vai engajar, porque eles estão acostumados a rodar numa performance inferior, e quando eles olharem essa meta genérica, é muito distante para eles. Então você precisa olhar a pessoa para falar assim, essa pessoa eu dou esse remédio, a pessoa que vende pouco eu preciso fazer uma campanha aqui diferente de quem está performando muito. Só que a heterogeneidade da loja é algo que os gestores não estão da pessoa, os gestores não estão acostumados a fazer a olhar isso. E isso essa informação chega para a empresa. Às vezes sim, e é ignorada, e às vezes não, porque não é pedida. Entendi. Entendeu? Então, e essa frase, ela é isso, assim, CNPJs não batem meta, né? E você pensa, você vai numa loja, você não compra da loja. Não. Você compra de uma pessoa que está lá na loja, né? Pessoas sim. Né? E isso engaja um pouco com o nosso assunto de incentivo, que é, qual é a notícia boa para um gestor que o resultado depende de pessoas? Sim. Né? O seu resultado de vendas não depende de você, depende dos vendedores do seu canal. O que então que arma você pode usar para atingir a sua meta? Para atingir sua meta, você tem que convencer um monte de pessoas a performar. E aí o quarto princípio da economia, aquele livro do Gregory Mankiw, Os 10 Princípios da Economia, o quarto princípio da economia diz o seguinte, pessoas reagem a incentivos. Então, como que você faz para atingir sua meta de resultado de vendas? Colocando os incentivos certos para mobilizar as pessoas que vão entregar o resultado do seu CNPJ que você faz a gestão. Jance, agora, então, vocês acabam desenhando um exemplo. Cria-se uma campanha. Aí você tem já essas métricas. Então, essas pessoas funcionam bem para essa campanha, essas aqui não. Consequentemente, vocês acabam criando mais 2 ou 3 variáveis de campanha dentro daquele mesmo cenário. Sim. A gente chama de segmentação, né? Você precisa segmentar, é isso, você não pode tratar todo o remédio com analgésico, entendeu? Então pensa o seguinte, um vendedor tier 1 de uma loja curva A, esse cara performa muito. Quando chega alguém, ou o varejo, ou uma indústria, faz um ranking para o varejo, é pior erro. Uma campanha ranking, ela é muito difícil de ser calibrada, certo? Por quê? Quando você faz uma campanha ranking e você coloca pessoas muito diferentes, o vendedor que é bom, ele sabe que é bom. Sim. E ele sabe, e ele vê, é uma moto? Eu vou tentar. Mas todo vendedor que não é bom sabe que não é bom. E aí o que ele faz? Não engaja desde o início. Não é que ele tenta. Então é muito comum a marca pegar um carro, uma moto, uma viagem, e aí joga, e aí faz aquele barulho, porque faz o barulho. Todo mundo, pô, que legal, eu quero ir. Mas no segundo dia, as pessoas já entenderam se aquele jogo é para ela ou não. Entendi. Já abandonaram. Então você precisa saber, por exemplo, quando você faz uma campanha ranking, assim, genérica, você está atingindo os melhores vendedores. E faz sentido você fazer isso, porque você também quer movimentar os melhores vendedores. Mas não espere que você vai ter 100% da base engajada aumentando venda. Você vai ter aquele grupo de vendedores tier 1 nas lojas curva A que eles vão trabalhar. Vão engajar. E todo mundo não. Então, e aí o que você faz para engajar o resto, a cauda longa? É isso. Né? Então, os piores, primeiro, você tem que ver se vale a pena.
Mas digamos que valha, né? Porque às vezes ele é o pior no seu produto, não na categoria. Tá. Então, por exemplo, tem categorias complementares, como por exemplo, telefonia e telecom. Tá. Né? Telecom quer muito falar com os melhores vendedores de telefone. Porque é complementar. Você vende o telefone e bota o chip dentro. Né? Então, às vezes, o pior vendedor de telecom, ele pode ser o melhor vendedor de celular. Entendi. E aí, o que eu, como telecom, tenho que fazer para esse cara? Ele é valioso, só que não está engajado comigo. Eu tenho que entender essa realidade dele e aí eu vou botar uma campanha de aquisição dele. Aí é uma campanha de tipo, faça a primeira venda e eu te pago o dobro, o triplo. Por quê? Porque você vai ter que. Porque o que você quer é quebrar a rejeição. Esse vendedor provavelmente não vende o seu telecom, o seu serviço, porque ele acha que o sistema é difícil de mexer, porque ele não entende direito o valor pro shopper. Né? Então, você fazer esse diagnóstico de o que essa pessoa tem, em qual lugar ela está e o que eu espero dessa pessoa, você aplica diferentes incentivos para você movimentar cada pessoa. Porque senão pode cair naquela coisa. Eu não vou, é o que você falou, eu não vou tentar porque eu sei que sempre é aquele que vai ganhar. Isso, é super comum. Quem nunca? Não é? Né? Na minha empresa. Na empresa. Então, assim, eu já sei que ele é o melhor, ele é o melhor da loja. Então, assim, eu não vou nem tentar, porque eu sei que o prêmio é dele. Isso, exatamente. Gente, o tempo todo, dentro da mesma campanha de incentivo, você pensando numa ação diferente para rodar aquela loja, aquele produto, aquele segmento, enfim. Esse é o mindset de CNPJs não batem metas, pessoas sim. Então, se você está olhando o CNPJ, você vai desenhar os incentivos que você precisa para o CNPJ. Só que dentro do CNPJ tem um monte de pessoas que são completamente diferentes. Só que uma loja não reage a incentivo. Né? A quarta lei da economia diz que pessoas reagem a incentivos. Mas a loja não. Não reage. Então você acaba usando o remédio numa base errada. Entendeu? E generalizando, e aí no genérico acontece isso. Metade ganha, metade nunca vai ganhar. E aí, aproveitando isso, a gente tem um ponto aqui que nesse mercado que está cada vez mais automatizado por IA, as empresas elas estão correndo o risco de esquecer que a venda ainda é uma decisão humana, porque, né, você está falando, as pessoas elas são impactadas pelo incentivo, a loja não. E a gente tem a IA entrando no meio disso tudo, né? Então a venda ainda permeia por isso, é uma decisão humana. Então é isso mesmo? Vamos entrar nesse assunto IA, que é o assunto do momento então, né? Ele não pode ficar de fora. A gente, lá na empresa, está prestando muita atenção nesse assunto IA. A gente mergulha muito nesse assunto, a gente se provoca a usar cada vez mais. Mas fazendo uma reflexão do que a IA está trazendo e a mudança que ela está fazendo na sociedade, e a capacidade que ela tem, eu penso que algumas profissões, elas são mais vulneráveis à IA do que outras. Então, por exemplo, advogado. Com a IA generativa, no nível de inteligência que tem, o trabalho de advocacia diminuiu. Sim. Porque hoje, antes você, qualquer coisinha, você mandava para o seu jurídico, para o seu advogado, hoje você joga na IA, conversa com ela e você resolve muitas das coisas. Quer dizer que está indo menos trabalho para o advogado. Quer dizer que vai acabar advogado do mundo? Não. Mas vai ter uma transformação estrutural nesse lugar de advogados. Você pode ver outras profissões também que acontecem isso. E você vê que a IA vai crescendo e a cada 3 meses tem um lançamento. A cada 3 meses a IA faz uma coisa nova. Né? E se você projeta isso para 10 anos, 3 anos. Eu acho que é impossível a gente imaginar para daqui a 10 anos. Eu confesso, eu estava conversando essa semana, você trouxe o cenário de advogado. E quando a gente vai para medicina? Não, medicina. Quando você pensa no médico que trabalha imagem. Esse de imagem. Esse de imagem,
né? Então, assim, agora se eu extrapolar, é o que você falou, extrapolar para 3 anos, eu já acho difícil. E quando você extrapola para 10, né? Eu confesso para você que eu não sei onde pode chegar em 10 anos. Porque a gente está falando, assim, eu vi uma coisa, acho que o Elon Musk estava falando, que daqui a 4 anos, né, a questão dos robôs, a questão de como entra na medicina. Eu estava conversando com um médico que se formou há 40 anos atrás, e ele disse o seguinte, ele falou assim, há 40 anos atrás, a gente já falava sobre essas possibilidades, como isso vai afetar a medicina. Então, assim, daqui 3 anos, 4 anos, não sei, daqui 10, não sei. Não sei o que você... A IA, ela consegue fazer muito bem um monte de tarefas, mas existem coisas que são humanas, que ela nunca vai fazer. Então, por exemplo, uma IA nunca vai ter ansiedade, né? Isso é inerentemente humano. Eu gosto de pensar no Adam Smith, né, que escreveu o livro A Riqueza das Nações, e ele define o ser humano. Como ele define o ser humano? Ele define o ser humano como ele é um animal que troca. Então, claro, o viés do Adam Smith sobre economia e tudo mais, ele define o ser humano como é o único animal que faz essa troca de esse copo por uma galinha, né, e aí a gente faz isso. Eu vejo que as profissões, elas vão ser automatizadas, mas vendas vai ser uma das últimas. Porque a venda é humana. Aí você pode falar, mas o e-commerce... Sim, essa venda transacional, ela vai ser automatizada. Sim. Mas a venda consultiva, a venda que é grande, que você precisa de um relacionamento, que você precisa de uma confiança, essa vai ser por último. E você pode notar, por exemplo, o mercado de influencers. Sim. Os influencers são vendedores. Cada vez mais pessoas são influencers que estão influenciando o comportamento de compra de outras pessoas. Então, o futuro talvez seja todo mundo ser influenciador. E eu tenho visto isso com os CEOs, né? Por que os CEOs agora todos resolveram vender seus cursos? Porque eles passaram a ser grandes influenciadores. Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem essa questão de eu tenho os micro-influenciadores que hoje eles vendem o produto certo, mas a gente tem os grandes nomes, e eu discuti isso na terça-feira no último podcast, que a gente tem os grandes nomes, a gente tem os grandes influenciadores que eles acabam vendendo tudo para todas as marcas e isso está acontecendo de perder a identidade. Todo mundo resolveu virar influenciador. Mas será que as empresas, as marcas elas estão associando as pessoas certas ao seu produto, à sua empresa? Eu acho que o mercado vai se arrumar. Vão ter empresas que vão facilitar as empresas a acharem os influenciadores certos, que vão agrupar influenciadores de nicho, e os influenciadores grandes também vão fazer sentido porque eles são um canhão. Então, acho que o mercado ele se ajusta para todo mundo. O ponto que eu vejo é que essa habilidade da venda, de você conversar, pode ser que ela mude, pode ser que ela não aconteça numa loja, pode ser que ela não aconteça na mesa do comprador, né? Mas a habilidade de venda, eu acho que, não estou falando que ela nunca vai ser automatizada, ela vai ganhar várias ferramentas de IA que já estão ganhando para impulsionar isso, mas na lista assim, de quem a IA está matando, vendedor eu acho que está por último. Por último. E aí eu até pego um gancho disso, dessa venda técnica que você está falando. O B2B ele é muito assim, né? Então ele tem muito essa questão da venda técnica, da confiança, e eu vejo que, acho que talvez no B2B isso vai acontecer, é muito mais propício dentro disso que você está falando, porque você vai vender, por exemplo, uma mola, e aconteceu comigo de venda de maquiagem. Se antes você ia numa grande rede, como a Sephora, por exemplo, eles não tinham as pessoas técnicas para te vender. E eu tive uma experiência de uma empresa de maquiagem que agora eles colocaram um vendedor técnico. Eu vejo que a conversão é muito maior. E como que a IA pode tirar isso? Tem aquela frase, né? Ninguém gosta de falar com o vendedor.
todo mundo gosta de falar com especialista. Com especialista. Né? Então, isso acho que é uma das transformações culturais de vendas, né? E quando a gente fala vendedor, vem aquele estereótipo, né, da insistência, Sim. do telecall. Mas não é isso, venda, né? Eu acho que a venda B2B também já está sendo muito influenciada pela IA. Os compradores estão usando muito AI para aprenderem melhor os detalhes, né? Mas ainda assim eu vejo que há o lugar do humano, porque existem coisas que são além da definição técnica, né? Então você quer uma empresa sólida, você quer várias outras coisas que existem laços. Eu conheço esse cara, sei que ele não vai me deixar na mão, né? Eu sei que eu posso ligar para ele. Então tem várias coisas que não são tão tangíveis para a IA na sua capacidade de ler todos os dados, computar, né? Mas certamente a IA ela já está alavancando a potência dos compradores e dos vendedores, né? Você falando sobre isso, eu acho que a IA, o ser humano, ele ainda precisa dessa coisa da empatia, de eu ter o contato. E por mais que as pessoas conversem o tempo todo porque hoje você escuta todo mundo falando, né? Eu estou conversando com a IA. Mas as pessoas ainda precisam disso. E isso não vai tirar. Eu acredito que isso não vai acabar. Que é o que você está falando, essa questão do contato humano, dessa empatia. E não tem como. Eu acho que a venda está muito amarrada a isso. Né? Novamente, acho que tem vendas e vendas. Né? Tem lugares que a venda vai ser totalmente automatizada. Né? Tem lugares que a venda ela vai só ser alavancada pela IA. Mas, de qualquer forma, o que a gente está falando do futuro que ainda não chegou. Bom, eu vou entrar um pouquinho aqui em incentivo de vendas, né? Então, a gente sempre acaba indo para uma linha que incentivo de vendas é sobre prêmio, meta e KPI. Mas é isso ou é sobre entender o comportamento humano? Perfeito. É muito comum, assim, nas empresas. Não tem uma pessoa focada em incentivo, nem tem que ter mesmo, né? Por quê? Você tem ali o departamento comercial ou o departamento de trade, né? Eles têm várias atribuições e de repente vem uma ideia de fazer uma campanha, entendeu? Então é muito comum na empresa, vamos fazer uma campanha, senta todo mundo, vamos pensar aqui na campanha, o que vai ser? Vai ser esse formato, vai ser esse prêmio, o que tem de orçamento, para quem? Negocia lá, fiz, acabou, toca essa campanha e eu toco a vida aqui com todas as outras coisas que eu tenho que fazer, né? Então, essa percepção que você colocou de campanha é prêmio e metodologia é uma percepção rasa de quem precisa tocar rápido o bumbo, né? Mas quando a gente vai estudar o que é o papel de uma campanha, né? E aí também as empresas numa velocidade de tentarem explicar o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, qual é o resultado de sucesso de uma campanha numa empresa, geralmente? A meta, a métrica, enfim. A venda. A venda. Não é? E a gente sempre recebe isso. A campanha, se aumentar a venda, ela foi boa. Se diminuir a venda, a campanha foi um fracasso. Né? E a gente passou por uma experiência muito interessante em que a gente montou um gráfico para um cliente. E a gente montou o ano dele. E esse gráfico tinha assim, era todos os meses com muita venda e com campanha, só que tinha 2 meses separados até que não tiveram campanha. E era a pior venda nesses 2 meses. E a gente, muito orgulhoso, né? Apresentou, tá vendo o nosso trabalho maravilhoso? Como campanha funciona, né? E aí esse diretor tava lá, muito boa. Ele falou assim, foi logo pós-Covid, lembra que acabou chip no mercado e carro não saía? Sim. É uma empresa de tecnologia. E ele falou assim, olha, não vendeu porque não teve campanha, ou eu não abri campanha porque eu não tinha produto, logo também não vendeu. Perfeito. A análise dele o que ele está perguntando é causa ou correlação? Né? Isso ficou na minha cabeça de, realmente, é muita ousadia minha de um intermediário que faz campanha de incentivo, bota a campanha para rodar, chegar e falar assim, eu sou bom porque você vendeu muito.
a venda acontece por N fatores, né? E os principais são os 4 P's. A gente precisa voltar nos 4 P's do marketing. Preço, prazo, produto e promoção. E o que é a regra dos 4 P's diz? É que se você não tiver um P, não é que você vende menos, você vende 0. É isso. Você não consegue vender. Só que se você não tem campanha, você vende. Então a campanha não é fundamental para uma venda. Então você não pode atribuir o resultado, o sucesso de campanha na venda. Porque se eu fizer uma ótima campanha, mas um dos 4 P's não tiver, não vai ter resultado. Que é, se não tiver produto, se a praça estiver zerada, não tem produto. O vendedor sabe da campanha, quer vender, não consegue. Né? A mesma coisa se não tiver preço. Não tem campanha que salva um produto que está com preço errado. Né? Então, campanha ela é um plus que contribui para aumentar a venda. Aonde? Na praça. Que praça? Que tem uma pessoa que influencia, o vendedor. Esse vendedor é uma pessoa. Logo, como eu movimento ele? Com incentivo, porque pessoas reagem a incentivos. Então, a campanha serve para eu mudar o comportamento das pessoas que estão na praça para que elas consigam vender mais e aí sim eu contribuo para aumentar a venda. Então, claro que você vai ver se aumentou a venda. Porém, o sucesso de uma campanha está na sua capacidade de ter mudado o comportamento. Aí você fala assim, qual comportamento então? Vender mais. Não. Como vender mais? Então tem 2 comportamentos principais que você precisa mudar no vendedor, nos vendedores, para você vender mais. O primeiro é, você precisa fazer com que mais vendedores vendam o seu produto. Qualquer cliente aqui, qualquer marca olha o seu cliente, vê os vendedores, você não tem uma distribuição igual de que todos os vendedores vendem os seus produtos todos os meses. Você tem um monte de vendedor que não vende o seu produto no mês. Se você consegue colocar um incentivo que você faz mais uma pessoa vender, é um jeito de crescer. Você está crescendo horizontalmente. Pessoas que não vendiam passaram a vender. O outro jeito é um crescimento vertical, que é quem vende, vender mais. Então, se você consegue fazer mais pessoas venderem e quem vende vender mais, a venda vai aumentar. Mas como você vai fazer isso? Você vai ter que botar o incentivo certo, você vai ter que mudar o comportamento dela, ela vai ter que incentivar ela vai engajar e aí você vai ter o seu resultado. Então, pode ser que você tenha uma ótima campanha, mas você venda menos. Como? Se você mudar o comportamento de um monte de gente, mas nesse comportamento a média de vendas ali de algum lugar, você perde um lugar que vendia muito e tudo mais, se você comparar mês contra mês, pode ser que a venda caia. Mas você mudou o comportamento de um monte de gente, só que os números ali, você perdeu muito pouco de comportamento, só que num lugar com muita venda. Entendeu? Então, a campanha em si foi um sucesso porque você teve o poder de mudar muitas pessoas. Mas comercialmente, ela não atingiu o resultado esperado por circunstância de você ter perdido alguma coisa. E aí você me dá o gancho para te perguntar uma coisa. Então, dentro de tudo isso, qual que é a diferença entre incentivar, engajar e manipular? Então vamos lá. Não é? Isso. Incentivar é o seu ato de colocar um incentivo para alguém. Né? Então eu vou incentivar esse terceiro. Né? Engajar é o que esse terceiro vai fazer no seu incentivo. Né? Ele vai prestar atenção? Ele entendeu? Ele se importa? Né? Porque você pode botar uma campanha ali, o cara olha e fala, pô, por isso aqui eu não vou. Não vou. Né? E acontece. Então a gente até fala, R$50, vem os clientes perguntar pra gente, R$50 é bom ou é ruim para premiar? Depende. Se eu te oferecer R$50 para você vender um carro, dificilmente vai te movimentar para você começar a vender carro. Tá. Mas se eu te oferecer R$50 para você vender uma aspirina, você vai vender aspirina infinito, porque você vai comprar aspirina para ganhar os R$50, entendeu? Então vai ser infinito. Então R$50 depende do que você está pedindo para as pessoas fazerem. E o cliente ainda vem para vocês e fala, o que eu devo trazer de incentivo para
para minha empresa ou para minha categoria? Sim, isso é comum. Não, isso é comum e a gente ajuda a esclarecer. A gente tem metodologia, a gente tem uma matemática por detrás disso, né? Mas o ponto é quando o cliente hipersimplifica de tipo, se eu der R$50 acabou, não preciso fazer mais nada, é garantia. Não. Entendeu? O engajamento primeiro. A pessoa precisa ficar sabendo da campanha. Tá. Você pode dar R$1.000, se ela não ficar sabendo, não vai mudar o comportamento. Né? Depois, essa pessoa precisa se importar. Porque às vezes você entrega R$50, mas ela só pode resgatar em um drone. A pessoa não quer um drone. Ou acontece muito também. Vamos fazer uma campanha. Aí o pessoal do escritório pensa qual é o produto legal. É um drone, é um óculos virtual, é uma TV de 90 polegadas. É isso, vamos lá. Aí bota essa premiação e fala, todo mundo quer um drone, ué. Aí você vai para a ponta, você vê que ninguém quer um drone. Então, você não vai mover, porque a pessoa não se importa com o drone. Né? Então, você precisa fazer com que essa pessoa se mova. Isso é o engajar. Esse é o desafio de você engajar essa pessoa. Né? E aí tem a questão porque você falou do incentivo, e a questão do manipular? O manipular, ele é quando você usa a sua capacidade de liderança ou de persuasão para a pessoa fazer algo que ou ela não queria ou que vai ser ruim para ela. Isso é manipular. Né? Então, você consegue fazer com que pessoas manipulem outras? Sim, se você coloca incentivos, isso vai acontecer. Né? Pessoas reagem a incentivos. Se você botar um incentivo para manipulação, as pessoas vão manipular. Né? Então, isso vai... A manipulação no que a gente está falando do jogo de venda... Sim, no jogo de venda. Isso. Você precisa fazer uma reflexão do que é uma manipulação. Porque eu consigo entender a pessoa que olha e fala assim, a pessoa entrou querendo o celular da marca A e ela saiu com o celular da marca B. Logo, o vendedor manipulou ela para ir para a marca B. Eu acho que primeiro é botar um poder muito grande no vendedor. Né? Hoje eu vejo o vendedor muito mais com o shopper, né? O cliente já chega com muita informação, inclusive da IA. Né? O vendedor ele consegue entregar mais informação. Né? E aí, com o relacionamento humano, isso pode vir com uma força maior e a pessoa pode mudar o comportamento dela, né? E comprar uma outra coisa. Jansen, para o vendedor hoje, você falou, o cliente ele já chega com muita informação, mas, consequentemente, o vendedor hoje também tem muita informação. Você já consegue ver isso nas campanhas ou nas empresas que você cuida dessas campanhas de incentivo, dos vendedores também? Olha, eu estou usando toda a estrutura da IA, às vezes até para melhorar o meu argumento de venda ou a campanha que vocês desenharam, e a partir dessa campanha ele criar argumentos para ele que entregue mais para o cliente. Você já consegue enxergar isso? Todo mundo está atuando de alguma forma nisso. Todas as empresas já estão ligadas. A IA não é mais uma coisa distante, né? Então as empresas já estão com projetos em relação a isso. Mas olha que interessante. E aqui a gente está usando muito o exemplo de loja, que eu acho que é mais tangível para todo mundo, mas isso acontece em concessionária, em corretora, em distribuidor, então, mas a loja ela é mais tangível. O vendedor de uma loja, ele tem uns 200 SKUs para vender. Ele não consegue ter um conhecimento profundo de todos os 200 SKUs. Porém, o shopper, ele entra na loja totalmente especialista daquele SKU. Porque ele já viu o review no YouTube, ele já leu no Google e ele já procurou na IA. Então, hoje a dor do vendedor, muitas vezes, é que o shopper está sabendo mais. Então, ele vem fazendo perguntas que o vendedor não tem como saber, muito profundas. E aí entra, assim, a IA como um aliado. Porque a IA do vendedor, ela ajuda a capacitar o vendedor de, não sei, mas eu vou descobrir agora. E a IA vai contribuir com ele para isso, entendeu? Então, sim, isso é um dos jeitos que a IA está auxiliando nas vendas. Auxiliando nas vendas. Porque é o que você falou, a gente está
a IA eu ainda enxergo como um oceano azul, sabe? É um negócio que, sabe, tem infinitas possibilidades. Mas, como você colocou, o shopper chega com a informação. Ele também, do outro lado, ele também agora, por mais que a empresa forneça todas as informações, ele tem que buscar isso também, porque senão ele perde a venda ali na hora da... Ele não consegue converter. Você concorda? Sim, o vendedor tem que entregar valor. Ele tem que entregar valor, porque se ele chega ali, ele não consegue, ele imediatamente, porque a gente tem milhares, infinitas opções hoje, você sai e vai para um lugar que aquele vendedor, com o mesmo produto ou produto similar, ele te entrega mais e você perde a venda. Sim. Né? Então, sim. A gente tá vivendo esse momento que a IA não vai substituir, ela vai apoiar, mas se todo mundo não se conectar com cada ponto de contato, por mais que a gente faça infinitas campanhas, a loja ou a empresa ela vai acabar perdendo venda. Não tem jeito. Eu tô enxergando assim, não sei se eu tô correta, Jansen. Ninguém sabe se está correta, né? Hoje em dia, ninguém sabe, né? Bom, a gente falou um pouco de IA, né? Mas eu queria, assim, né, que estava no meu roteiro, que antes de falar de IA, né, Brasil, Estados Unidos e futuro das marcas, eu quero entender um pouco da sua história, né? Porque a forma como você enxerga incentivo parece ter nascido muito antes da Incentive. Eu lembro de uma conversa prévia que nós dois tivemos, como você enxergou essa oportunidade, que você viu que você estava sentado e você viu um ticket, né? E você teve essa sacada, né? Sim. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho disso. E aí, assim, quem era o Jansen antes da Incentive Me? Eu queria que você contasse pra gente como que foi essa sacada do ticket, como que tudo isso nasceu. Tá bom. Eu, como você falou, me formei em design, mas ao longo da minha carreira eu acabei fazendo a transição para vendas. Né? Vendas de celular para varejo. Então, na minha última... meu último emprego CLT, né? Eu era gerente de conta de uma marca internacional de celulares e eu era responsável por vender para os nossos canais de venda. Então, eu ficava no Rio de Janeiro, então atendia a Oi, a TIM, que a sede era lá, e os varejos dessa regional, Rio, Minas e Espírito Santo. Essa marca saiu do Brasil e o último lote tinha sido vendido para a Magalu. E o meu diretor, ele chegou e falou assim, eu quero que ser a regional que vai fazer o sell-out desses produtos mais rápido do que todas as outras regionais. Ok, eu peguei o mapa e fui ver onde tinha loja Magalu na minha regional. E só tinha em Minas Gerais, naquela época só tinha Minas Gerais. E a única cidade que tinha mais do que uma loja Magalu era BH, que tinham 5 lojas. Liguei para a agência, falei, o que a gente pode fazer? Ela falou, cara, esquece Minas Gerais, não dá para dirigir, não dá para fazer nada. O único lugar que você pode fazer alguma coisa é em BH, que você bota um promotor, cada dia da semana ele vai estar em uma loja. Na época, sei lá, 10 anos atrás, era R$7 mil o promotor. Nossa! Aí eu falei, cara, e eu não acreditava que se a gente investisse ia garantir essa venda, porque o promotor pode não ir, ele pode ir, mas não conseguir vender, tem um monte de coisa. Então, eu ia gastar o dinheiro e ia continuar com o problema. Eu levei para o meu diretor, ele falou, realmente não faz sentido, não vamos, deixa isso aí, vamos focar em outras coisas. Naquela semana, eu fiquei pensando, né? Poxa, se eu tivesse R$7 mil e eu pudesse anunciar para os vendedores de Minas inteiro, eu dava, sei lá, 10, 20 reais para cada vendedor, eles iam ser estimulados para fazer pela campanha, pelo prêmio, e iriam ajudar a vender mais rápido, mas eu não consigo falar com eles. E aí naquela semana eu fui almoçar num restaurante e... Quando veio a notinha, o cupom fiscal, eu reparei que tinha um QR Code. Naquela época não era tão comum os QR Codes nas notinhas, porque ainda não era lei a obrigatoriedade, né? Estava no processo ainda. Eu nunca tinha visto aquilo e li com o meu celular aquele QR Code. E aí no meu celular abriu uma consulta no Cefaz com tudo que eu tinha comido. Salada, bebida, o preço, o lugar, a data.
Aí eu falei, poxa, se um vendedor me mandasse esse QR Code, o número só, eu conseguiria validar que essa venda aconteceu. Então eu consigo validar que o sellout aconteceu. Eu só preciso agora um jeito de me comunicar com esse vendedor. Foi aí que eu comecei a fazer o meu trabalho paralelo, chamei um programador, falei, cara, tô com essa ideia, olha isso, faz esse protótipo de aplicativo. A gente fez esse protótipo que basicamente a pessoa lia a notinha e aí a gente recebia e na mão a gente validava, entrava lá, via se tinha um produto ou se não tinha e entregava os pontos para a pessoa e a pessoa resgatava num catálogo, que o catálogo era só os gift cards que tinha na Americanas, que você podia comprar naquela gôndola. Então tinha Netflix, tinha Google Sim. Play, né? Por quê? Porque perto do escritório que eu estava, tinham Americanas. Então quando alguém resgatava um prêmio, eu recebia um e-mail falando fulano de tal resgatou o Netflix de R$50. Aí eu descia na loja americana, comprava o gift card de R$50, raspava e mandava por e-mail para ele o código. Sim. E pronto, já tinha ido. Aí quando a pessoa queria uma recarga celular, tinha uma banca em frente. Aí eu descia, fazia recarga na banca para aquele número, voltava. Então, de uma maneira bem simulada, assim, né? E aí essa ideia, ela começou com um piloto, e aí ela foi crescendo na empresa, porque foi dando resultado. E aí, na época foi a Oi. Né? Isso que eu ia te perguntar. Foi a Oi, o primeiro cliente. E aí ela abriu uma RFQ, que a gente ganhou, porque também era nosso modelo, a gente tinha criado, então a gente ganhou essa RFQ. E aí eu voltei para minha esposa e falei, olha, agora eu vou sair do meu emprego, né? Olha só esse contrato. Ela falou, pô, mas tá maluco, você tá numa empresa internacional, olha o plano de saúde, olha o seu salário. Aí eu, realmente. Aí eu fui num conhecido, não era nem amigo, um conhecido meu, que eu sabia que no Rio de Janeiro tinha uma rede de contatos de pessoas com muito dinheiro, e ele conhecia o mercado de celular, de varejo. Aí eu sentei com ele e falei, olha, eu tô aqui com esse contrato, e preciso de um investimento. Me apresenta para pessoas que você conhece, que podem querer botar um dinheiro. Aí ele olhou e falou assim, quanto que você está querendo? Eu falei, 200 mil. Aí ele, não, isso eu coloco. Aí eu, tá bom. Então, já saí, eu voltei para casa e falei, olha, agora a Oi acredita em mim, o investidor acredita, tá botando 200 mil, agora eu vou ter que acreditar em mim, a gente vai ter que acreditar em mim. E aí eu pedi demissão e dei o que se chama de salto de fé para começar a Incentive-me ali em agosto de 2017. Então, aí começou. Eu ia trazer essa história no final, mas você me deu o gancho para você contar essa história agora. Você acabou de trazer pra gente, eu acho que foi a sua segunda tomada de risco, né, de empreender. Porque você teve uma tomada de risco antes, que é as pessoas acreditarem em você, né? E você teve uma rainha que acreditou em você, porque no começo da sua história, uma conversa prévia, você me traz que você passa em um curso na Escandinávia, e aí você se arrisca e vai para lá, né? Sim. E aí eu queria que você contasse, você contou que a sua esposa teve que apostar, né? O investidor também, e você aposta e abre a empresa que hoje estourou. Mas teve uma história prévia de empreendedorismo também. E aí eu queria que você trouxesse. Não tanto de empreendedorismo, mas de coragem, digamos assim, né? Então tá, essa história, até nem conto muito ela já é bastante antiga, mas eu fiz a faculdade de design, de produto. E eu estudei na PUC, né, do Rio de Janeiro, e a PUC tem vários convênios com vários países, e eu queria, no design, fazer um intercâmbio internacional para algum país com tradição em design. O Brasil não tem tanta tradição quanto você pegar uma Itália, né, os países europeus, os próprios Estados Unidos, né? E eu gostava muito da escola escandinava, porque é uma escola que lida muito com materiais naturais, vidro, madeira, uma simplicidade, né? A beleza está na simplicidade. E dentro ali, as oportunidades que tinham para fazer, tinha uma vaga para a faculdade inteira, podia ser de qualquer curso, para ir para a Suécia, para uma faculdade ali da Suécia.
E eu falei, não, eu quero ir para estudar a faculdade, ótima. Falei, eu quero ir para essa faculdade. E aí eu me inscrevi para concorrer por essa vaga. Fui selecionado por essa vaga, né? Só que esse período foi o período que, financeiramente, a minha família estava pior, né? E aí eu lembro de falar, consegui essa vaga, e meu pai falou, você está maluco? De agora? E a coroa escandinava, que é a moeda de lá, é super mais caro, né? Tudo é caro lá. Ele falou, a gente vai ter que vender o carro para você é um inconsequente, a gente vai ficar andando a pé aqui para você poder ficar lá andando na Escandinávia, entendeu? E aí eu fiquei aquilo, pô, beleza, como é que eu vou viabilizar isso, né? Então eu estava pensando, conversando com as pessoas, consegui, o que você acha, né? Uma amiga minha, né, ela chegou e falou assim, você sabia que a rainha da Suécia é brasileira? Né? E eu não sabia, mas a rainha Silvia da Suécia, ela é meio brasileira, né? E eu não sabia. Aí eu fui estudar, vi que era, e aí eu resolvi escrever uma carta para ela, pedindo uma bolsa, né? E aí eu fui na reitoria da PUC, os caras falaram, tá maluco? Vai escrever uma carta para a rainha? Eu falei, mas por que não? Tipo, aí eles viram ali o meu histórico, então as minhas notas sempre foram excelentes, assim, então o cara falou, pô, esse cara é diferenciado, beleza, aí o reitor concordou em escrever uma carta conjunta, e a gente escreveu, e tem uma coisa engraçada que você vai escrever para uma rainha, né? Sim. Qual é o pronome que você usa, né? Aqui no Brasil é Vossa Alteza, Realeza, né? Mas a gente demorou uma semana, na época nem tinha tanta informação assim específica, chamou gente da própria faculdade que tinha língua sueca lá, para tentar descobrir o pronome, e a gente descobriu que não existe o pronome real na Suécia. Na Suécia? Não tem, eles têm essa, apesar de ter monarquia lá, né? Mas não existe o pronome real. E como que você chama, manda a rainha Silvia? Como? Isso, a rainha Silvia, em inglês, né? A carta escrita em inglês. Sim. Mas sim, a gente mandou a carta, e aí, mas é isso, carta, né? Carta. Sei lá o que vai acontecer. E aí, sei lá, um mês depois, 40 dias depois, eu lembro muito disso, a gente em casa abrindo a caixa de correio e veio uma carta com o selo da coroa sueca, sabe? Tipo, a gente tremendo, tipo, caraca, o que vai ser isso? Abriu e tinha uma carta ali da rainha falando, ok, pode vir, quando você chegar, você me passa a conta bancária e você vai ganhar aqui. Na época era tipo um valor de um carro, assim, para eu passar 6 meses, que eu fiquei 1 ano, né? Eu economizei e fiquei 1 ano com esse dinheiro lá e foi muito bom. Nossa, assim. eu quando você me trouxe isso, na nossa conversa, eu achei tão fantástico, porque eu acho que é muito ousado, e isso. E aí depois quando você me contou também, né, do ticket, que você olhou aquilo, falou assim, e você viu a oportunidade, e eu lembro que você me disse o seguinte, falou assim, as pessoas, eu não esqueço disso que você me disse, falou assim, como que você quebra a roda, né? E às vezes assim, parece que o quebrar a roda é uma coisa tão impossível, né? E quebrar a roda pode ser significar N coisas, né? Mas eu particularmente, eu acho que você teve esse negócio quando você enxergou essa oportunidade e você criou essa coisa de incentivo. Eu cheguei a comentar com você que eu iniciei minha carreira numa empresa de incentivo, né, na Expertise, e eu olhava e falava assim, que é uma coisa extremamente difícil de entender, Jansen. As pessoas não entendem sobre incentivo de vendas. As pessoas têm dúvida do que é sell-out e do que é sell-in. Não sabe. E quiçá quando você vai falar de incentivo de vendas. Então eu acho que você olhar para aquele material e depois conseguir entender uma forma de girar esse mercado, entrar numa Oi e depois pegar, você não falou, né? Todo esse mercado, eu achei incrível. Eu acho que você teve pra mim, você quebrou, sabe? Eu acho que realmente eu fiquei impressionada, sabe? Muito obrigado. E aí, você falou um pouquinho da Escandinávia, né? Então, eu queria também trazer uma coisa que você fala, né? Você viveu uma experiência na Suécia, né? Passou pela China, criou marca, né? Depois foi para
para uma chinesa, né? E entrou no varejo de smartphones, né? Então, olhando para trás, tudo isso fazia sentido ou só fez sentido depois, né? É o discurso do Steve Jobs, né? Você não só consegue conectar os pontos olhando para trás, né? Fazer o sentido, né? Do que acontece. Então, eu não projetei isso. Mas uma coisa que eu desde sempre soube é que eu era muito inquieto com o status quo. Então eu sempre fui muito provocador de por que as coisas são feitas dessa maneira? Por que eu preciso fazer dessa maneira? Não tem um sucesso de outro jeito? Né? E obviamente isso às vezes dá certo, às vezes dá errado. Né? Mas eu sempre soube essa inquietude dentro de mim, que é o caso de me fazer acreditar que ia para a Suécia e mandar uma carta para a rainha. Né? E tem vários outros exemplos de eu apostar em coisas diferentes que depois acabaram dando resultado. Então, quanto maior risco, maior resultado. Maior resultado. Né? Então, E você passou, né, pela Escandinávia e aí tem essa questão da China. E hoje a China, a gente fala que é um mercado que cada vez mais a gente escuta sobre isso, né? Eu vou para a China para buscar tendência. Sim. Eu vou para a China. A gente vê grandes grupos hoje indo para a China, China, Coreia, para buscar inovação, para tendência, porque assim, você mora nos Estados Unidos, mas a China hoje a gente vê que é um grande polo, né? E assim, o que a China, né, ela te ensinou sobre velocidade, escala e execução? Tá. Assim, eu acho que não vou chover no molhado do que todo mundo sabe. Da capacidade da China e como hoje todos os negócios estão ligados à China de alguma maneira, né? Os negócios de produto físico, digamos assim, né? Mas tem duas coisas que eu aprendi ali na cultura chinesa que eu adoro e respeito muito. Tive vários mentores chineses que me guiaram pela China, me ensinaram a olhar o que é a China de verdade, e não só a China das convenções que você vai visitar. Né? Mas o que eu gosto muito são dois ditados que tem na China. O primeiro, que é quando você vai na fábrica, ele fala assim, there's no cheapest, there's no only cheaper. Então, não tem o preço mais baixo, só mais barato. Mais barato. Né? E tem o outro que é 1 centavo é igual a uma qualidade. Então, todo mundo... Hoje está mais desconstruído isso, né? Mas que, o produto da China é ruim. Não é. É só que se você for lá espremer ele consegue diminuir o preço. Só que a qualidade também vai junto. Sim. Entendeu? Então, como o Brasil é um mercado destinado a preço, os empreendedores iam muito lá e falavam, eu quero o tablet mais barato. O chinês, tá bom. E aí, eu trabalhei numa empresa de tecnologia uma vez, na época eram GPS, aí o GPS travava depois de meia hora. Aí a gente foi ver, eles trocaram um capacitor por um resistor na placa. Entendeu? Olha essa micro mudança, porque é tão apertado de margem que o cara tem essa ideia genial. Trocou, funcionou, mandou. Só que não testou por meia hora e aí a linha inteira de produtos, entendeu? Até a gente descobrir, comparar as placas antigas e descobrir isso. Então, eu gosto muito dessas duas fases que explicam bem a China. Mas você falou, né, que hoje já mudou. Eu acho que hoje, Jansen, já mudou muito essa percepção de valor. Sim, né? Porque realmente, eu acho que isso é uma coisa muito, é uma narrativa que existia, né, de percepção de valor. O produto chinês, ele é não tão qualificado quanto um produto americano ou quanto um produto europeu. Eu acho que eles evoluíram tanto e essa inteligência deles, acho que eles acabaram desconstruindo um pouco essa narrativa, né? Essa percepção de valor de produto. Eu vejo a questão de câmeras, de equipamentos, enfim,
como eles evoluíram nessa questão. Na verdade, você começa hoje a ver marcas chinesas globalizando, o que antes você não via, né? Então você tem agora marcas chinesas que são sinônimos de qualidade. Assim. A primeira expoente foi a DJI de drone, né? Não existe drone melhor do que o da DJI, que é uma marca chinesa. A gente vê hoje a BYD. Que é Sim, de BYD, de carros, eles invadiram o mercado. Exato. Então, o que antes o chinês produzia só commodity, o produto, agora ele está vindo já com a marca. Com a marca, né? Isso. Então, assim, eu acho que eles são um mercado, assim, difícil de se alcançar. Né? Bom, eu vou agora voltar pro incentivo, né? E queria entender de você o seguinte: qual a dor real que fez você pensar isso precisa virar uma empresa, né? Então, da questão da sua empresa, né? Qual que foi a sua grande dor que você olhou e falou assim: isso aqui precisa mudar, esse jogo precisa mudar, isso aqui precisa virar uma empresa? Qual que foi? Quando eu estava na minha última empresa, né, de celulares, que eu era gerente de conta lá, precisava vender os celulares, e veio esse problema, e veio a notinha, e veio a ideia. E na época, 2016, 17, ali, antes da Incentivo começar, estava muito em voga a questão das startups. Por isso a gente começou como startup, levantou dinheiro também. E eu pensei isso, falei, eu vou levar para a empresa e todas as empresas tinham um programa de investimento, eu vou resolver isso para a empresa. Mas eu fui ver a dor e vi que o varejo é tão complexo que não tem uma empresa que consegue resolver sozinha. E foi ali que eu vi que para você resolver esse tema de campanha de incentivo no varejo, na época eu só focava no varejo, né, porque era o que eu conhecia, o segmento. Para você resolver o problema de campanha de incentivo no varejo, você precisa de todas as empresas operando do mesmo jeito. Você precisa padronizar esse jeito de fazer campanha. Porque aí você tem uma força muito maior. E aí você consegue organizar o setor. E aí eu vi que uma empresa sozinha não ia conseguir e vi essa ideia, para ela ter sucesso, ela precisa ir ao mercado e ter várias empresas apostando na mesma ideia. Né? Então, foi aí que... Foi aí. E eu comentei aqui com você que muita gente não sabe, né? Então, assim, como fazer incentivo, a diferença de um nome ou outro, né? Mas antes, né, da Incentive-me, como as empresas faziam incentivo de vendas? Eu te falo, pelo que eu passei, que hoje o que você está contextualizando aqui no True Connection é completamente diferente do que eu vi em 2001, quando eu comecei. Tá? Então, assim, é outro cenário, né? Então, assim, hoje o que era manual, que eu vi muito isso, né? Era manual, era lento, era pouco mensurável, porque eu passei por uma agência... hoje você trouxe todas as questões de KPIs, né, dessa questão humana, então aquele que engaja, aquele que não engaja, você tem todas as métricas, né? Então, assim, eu tô te falando de 2001, que foi onde eu passei. A gente está em 2026, né? Estamos em 2026. Qual que foi essa grande sacada, essa grande virada do incentivo, do antes e o agora? O que a gente fez foi digitalizar duas partes extremas da operação que estavam distantes, mas que queriam se falar. E muitas empresas fizeram isso, né? Então, no caso do incentivo, você tem as marcas que querem falar com os vendedores dos canais de venda. E qual que era o jeito antes que elas faziam? A marca ia, falava com o canal, negociava um regulamento, uma verba, aí o canal divulgava, e depois a campanha acabou que ela recebia o resultado para comprar o prêmio, para entregar esse prêmio. Era um negócio muito manual, né? Então, o que a gente faz? Quando digitaliza, ao invés de a marca não conseguir falar com a ponta passou a conseguir falar com a marca. Então, hoje a gente entrega um aplicativo na mão desse vendedor, ele abre, ele vê as campanhas ali disponíveis, ele faz a venda, ele já ganha a premiação e ele está sendo incentivado diariamente com todas
os incentivos que as marcas estão colocando para ele, né? Então, como modelo de negócio, é um modelo que duas pontas muito extremas querem se falar, manualmente tinha muita fricção, a gente tira essa fricção digitalizando esse meio, né? Então, a marca quer falar com o vendedor, por quê? Ela quer que o vendedor venda mais. O vendedor quer falar com a marca, por quê? Porque ele quer ganhar mais dinheiro, mais prêmio, né? Então, a gente facilita isso, tira a fricção da operação. E muitas empresas fizeram isso nesses últimos anos, né? Você tem ali motoristas com passageiros no Uber, por exemplo. Tinha gente que queria ir para um lugar, tinha gente que tinha carro vazio e essas pessoas não conseguiam se falar. O que é o Uber? É uma plataforma digital que conecta essas duas pontas que antes era muito difícil de se falarem e agora ele permite essa conexão. E isso entrega um valor para a cadeia. Então esse é o... E aí, dentro disso, assim, na sua visão, quais oportunidades as empresas ainda exploram mal em incentivo de vendas? Deixa eu pegar a aqui. Porque você trouxe toda a conotação de como isso deve funcionar, de como era antes, de como se construiu. Mas existe um ponto que, mesmo com toda essa reformulação, como essa reestruturação, né, existem empresas que ainda exploram mal essa questão do incentivo de vendas, porque isso é uma grande oportunidade. Sim. É uma grande oportunidade no varejo, eu vejo que é uma grande oportunidade para a indústria, ela pode ser uma grande oportunidade de serviço. Então, onde que as empresas ainda não conseguem enxergar e por que elas ainda... e aquelas que enxergam, por que elas ainda exploram mal? Tá. Então, muito bem. A primeira coisa que a gente precisa separar é: você está fazendo uma campanha de incentivo para o seu time de vendas ou para um time de vendas de um terceiro, do seu canal de vendas? Isso muda completamente o jogo. Porque quando você faz uma campanha de incentivo para o seu time de vendas, o que acontece é que você sabe quem são esses vendedores, toda segunda-feira você tem reunião de pipe com eles, né? Eles estão na sua folha, né? E o que a gente vê normalmente é que você não só tem a cenoura da premiação, que você pode levantar uma televisão para motivar uma viagem, né? Mas você tem o chicote. E o chicote, ele é mais usado do que a cenoura, geralmente, com o time próprio. Por quê? Não é porque as empresas são más, é porque o chicote é grátis. O chicote já está inerente ao contrato do vendedor com a empresa. Se você não vender, você é demitido, você vai ter uma penalidade. Isso é grátis. Quando um gestor chega e fala, vou fazer uma campanha para o meu time, ele tem que aprovar a verba, mostrar que vai trazer resultado, vai ter que comprar o prêmio, e ele se expõe. Então é difícil acontecer. Quando você está falando de campanha para o vendedor do seu canal de venda, muda o lugar que a gente está falando. Por quê? Você provavelmente não sabe quem são essas pessoas, você não sabe quantos são, você não consegue falar com elas, e você não tem um chicote, porque ele não é seu funcionário. Então só te resta a cenoura. Só te resta colocar o incentivo. É a única arma que você tem para mudar o comportamento dessa pessoa, né? Então é importante você primeiro entender do que a gente está falando. Depois, o que a gente vê em nível de maturidade das empresas no assunto incentivo. Você pode entender que tem 3 camadas de maturidade. A primeira camada é a camada onde eu estou muito preocupado com a premiação. Toda campanha de incentivo tem prêmio, né? Então, a primeira coisa que uma empresa que está imatura nesse assunto, ela quer resolver o prêmio. Então, qual é o prêmio que eu vou dar? Vou dar um ventilador, vou dar um carro, vou dar um iPhone, ou vou dar pontos para ele resgatar? E aí depois, como eu entrego essa premiação? Então, eu quero digitalizar essa entrega. Eu tenho um cliente que tem uma história muito boa, que ele fez uma campanha de ventiladores. E aí fez a campanha, terminou. E aí, quando terminou, ele comprou os ventiladores para entregar. Só que a pessoa que comprou esqueceu que o Brasil é 110 e 220. Então, todos os lugares 220 devolveram
E aí quando eu cheguei no escritório desse cliente, estava cheio de ventilador embaixo das mesas, assim, do escritório, porque eles estavam esperando para fazer esses ventiladores guardados para uma próxima oportunidade. Entendeu? Nossa, e como que você... E aí você acaba gerando uma frustração. Como é que resolve um problema desse? Sim. É claro que é uma frustração. Imagina você ganhar um drone. É isso. Né? O que você faz com um drone? O drone até é caricato, mas é uma televisão. Cara, se eu ganho uma televisão, eu não sei o que fazer. A minha televisão tá no tamanho certinho da minha casa. Então, uma maior não cabe. Eu vou ficar com a televisão lá em casa e vou ter que revendê-la. Não vou conseguir pegar pelo preço zero, vou ter que baixar o preço, aquilo fica na minha casa, eu tenho que vender, tenho que anunciar no OLX, tenho que falar com os meus amigos. É um trabalho. A gente faz entrega de carro. 80% dos carros que a gente entrega já sai revendido por quem ganhou. Eu vou te falar uma coisa. Você sabe que eu fui gerente de marketing de redes de shopping por muitos anos. E uma das coisas que todos os lojistas, porque isso acaba que funciona como uma campanha. Por que o shopping center sempre coloca carro na campanha de Dia das Mães e campanha de Natal? Exatamente porque o consumidor, ele é muito atraído por essa questão do carro. Porque se ele ganha, ele revende, porque ele já tem um carro, já resolve o problema da vida dele. E isso funciona, todo lojista, ele pede para que as campanhas dos shoppings, elas só tragam carro como premiação. E o shopping, ele também faz campanha de incentivo para todas as lojas, né? Então, quem for... Inclusive, a gente barra o lojista de participar, assim, porque senão eles participam 3, 4, 5 vezes lá na loja. Sim. Mas assim, quando a gente faz campanha de incentivo para o lojista, que o prêmio é um carro, todo vendedor, ele quer participar. E às vezes a gente já fez campanhas, assim, que a gente dá um carro para o cliente final e a gente sorteia um carro numa loja. E isso... as pessoas engajam absurdamente. Agora, se eu falo que pro cliente final é um carro e pro lojista é uma TV, ninguém participa. Ninguém fala da campanha de vendas. Então, assim, é o que você falou, o ventilador, enfim, dependendo do prêmio, se você não consulta, isso vira o quê? Um mico, a campanha. Então, mas o ponto é o próprio carro. O que eu vejo muito? Vou entregar um carro de frente de shopping, das empresas. Qual é o carro, geralmente? É o mais barato. Hoje é um Kwid de 80 mil reais, entendeu? Mais básico de todos. Porque o orçamento, né, é um carro, já é o suficiente. Sim. E aí você ganha um Kwid. Entendeu? Se você não tem carro, é legal. Mas se você já tem um carro, provavelmente, e ele é melhor do que o Kwid, você vai vender. E mesmo que você não tenha carro, talvez... Se você vender o carro, resolve uma parte financeira importante da sua vida. E a gente sabe disso porque carro não é algo que você aperta um botão e você compra, né? Carro, existe toda uma negociação. Na concessionária tem que ver se tem estoque, né? Tem vários pontos. Então, a entrega do carro é uma entrega assistida. E 80% dos casos, o ganhador fala, precisa sair no meu nome? Porque seria melhor se já saísse no nome de quem eu vendi. Olha isso. Entendeu? E precisa, né? Porque a premiação precisa ir para aquela pessoa. Para aquela né? pessoa. Isso. Mas... ele já sai vendido. Sim. Aí tem que passar para o nome dele, porque isso, primeiro... para depois passar. Né? Então isso contempla essa primeira camada que eu estou falando, que é a camada de premiação. Então, qual prêmio eu vou dar? Como eu vou entregar? Eu vou dar a opção pro premiado escolher, ou eu vou escolher. Essa é a primeira camada de maturidade. A segunda camada de maturidade, nem todas as empresas valorizam, né? Então, é uma pirâmide, menos empresas valorizam, mas eu automatizar todo o processo da campanha. Porque o problema quando você bota uma campanha de um carro, geralmente é um ranking, porque só o primeiro vai ganhar o carro, né? Você precisa estar atualizando o resultado diariamente.
Porque senão eu não sei em que posição eu estou do ranking atualizado e eu não sou motivado a dar aquele sprint final. Ou eu fico por uma venda. Campanha de meta também. Então, atualizar esse dado para uma grande quantidade de vendedores é muito difícil. Você vai fazer o quê? Todo dia alguém vai pegar um Excel, vai mandar um e-mail, aí a pessoa vai ter que abrir um Excel que tem o nome de todo mundo, procurar o nome dela para ver, para entender no Excel. Ninguém vai fazer isso todo dia, nem vai mandar e nem vai abrir. Então, você precisa digitalizar esse processo, fazer um jeito mais fácil de comunicar isso diariamente. Né? Então, essa é a segunda camada, digamos que é uma camada de tecnologia. Né? E existe a terceira camada, que é a camada mais madura, que é quando você aprende que a tecnologia não vai resolver todo o seu problema. A tecnologia resolve o problema operacional, o problema braçal de pegar planilha, ela resolve isso, a segunda camada. Mas ela não resolve a camada de tocar a campanha. Uhum. O que é tocar a campanha? É durante a campanha, já que está tudo automatizado, você atuar na campanha para que ela melhore. Sem tecnologia, você faz uma gestão de retrovisor de campanha. Você lança a campanha, torce para ela dar certo e no final do mês ou do período você recebe o resultado e você vai ver se ela deu certo ou se ela deu errado. E deu certo vendeu mais. E aí todo mundo torce. Tomara que venda mais, tomara que venda mais. Por quê? Se vendeu mais, ninguém vai perguntar nada da campanha. Se vendeu menos, começa. Mas por que houve? Deixa eu ver a campanha. Que orçamento? O que gastou? Então, muitas vezes, o aumento da venda salva o gestor da campanha de ter que explicar a campanha. E esse ponto, assim, eu acho que dependendo da campanha, ela acaba mudando o comportamento no canal de venda, não muda? Sim, não. Né? E esse é o objetivo, né? A gente quer mudar o comportamento, né? Então, por exemplo, a gente tem um caso emblemático também de um cliente nosso, de telecom, que lançou uma campanha e estava pagando R$50 por plano vendido. E o plano custava R$20. O que aconteceu? Os vendedores dessa rede começaram a dizer para os shoppers que não tinha mais nenhuma outra marca de telecom ali, que aquela loja só vendia aquela marca que estava com uma campanha por trás. Isso é manipulação. Aí você entrou na manipulação. Aí o que aconteceu? Quando aquela rede de varejo descobriu, ligou para esse cliente e falou, cara, o que você está fazendo? Ficou destrutivo, entendeu? Então, vamos ajustar isso daí, entendeu? Então, isso mostra que se você botar um incentivo exagerado, você vai ter um resultado exagerado das coisas. Fora que, geralmente, essas campanhas tem uma questão de fraude, né? As pessoas tentam fraudar, então tem toda essa preocupação. Eu comentei com você aqui, eu via isso dentro dos shopping centers, né? Sim. Como que eles tentam fraudar as campanhas, né? Então, eu passo pelo balcão, são histórias infinitas. Eu vejo que hoje o incentivo de vendas, ele é uma estratégia de marketing, mas ele também é uma estratégia para a marca, né? Por quê? Porque você traz toda uma narrativa que contextualiza, assim, você envolve todo mundo, né? Então você envolve o canal, você envolve o shopper, você envolve o vendedor, o trade, o marketing, enfim, tem todo um storytelling por trás disso, né? Para a campanha de incentivo. Você consegue enxergar isso hoje, que isso é uma estratégia não só de marketing, mas que é uma estratégia, acaba sendo uma estratégia da marca também, trabalhar essas campanhas de incentivo? Sim. Um exemplo da TIM, da Oi, por exemplo, que eu acho que isso eles criaram um pool que virou toda uma estratégia para a marca deles. Sim. Né? Sim. Nesse aspecto, o incentivo ele faz parte ele é uma ferramenta para aumentar o sellout. Tá? Então, só para deixar claro, o que é sell-in e sell-out? Quando você vende no canal, você faz o sell-in quando o canal compra o seu produto. E você faz o sell-out quando o seu canal vende o produto. Né? Isso quer dizer que quando eu era gerente de conta, eu tinha que fazer 2 vendas.
Eu tinha que primeiro vender para o canal, convencer que aquele era um bom produto, boa margem, e depois eu tinha que ajudar esse meu canal a revender esse produto. Senão ele não tirava o próximo pedido. Né? Então, é uma estratégia de incentivo, é uma estratégia de sellout. Né? E aí, dentro de quais ferramentas existem para aumentar o sellout, você tem o que a gente chama de técnica push and pull. Né? Push são as ferramentas que você coloca para que toda a cadeia empurre o seu produto. No caso, incentivo. Quando você coloca um incentivo para um vendedor, ele vai empurrar mais o seu produto, vai falar mais do seu serviço, ele vai entender melhor, ele vai se preocupar melhor com o seu produto. É uma estratégia de push. Né? Você também pode, no outro lado, mexer na estratégia de pull, que é você sensibilizar o shopper ou o cliente a querer mais o seu produto. Com quais técnicas? Você pode dar um desconto, você pode fazer um 2 em 1, você pode dar cashback, você pode, enfim, fazer o brinde. Tudo isso modifica o comportamento do shopper no lugar ali que ele está fazendo a compra para ele tomar uma decisão pelo seu produto. Então, o marketing, de uma maneira geral, ele olha várias alavancas. Alavancas para aumentar o sellout são essas duas, push and pull. Né? Então, ele precisa decidir, eu vou investir em incentivo para empurrar ou vou investir em outras iniciativas para puxar. Ou vou investir as duas. Uhum. E quando eu vou investir? Então, a gente tem cliente que usa incentivo como uma estratégia de contra-sazonalidade. Tá. Na sazonalidade, numa Black Friday, eu não faço incentivo. Por quê? Porque eu já estou rasgando o preço. Então, na sazonalidade, eu invisto toda a minha verba na estratégia pull, de puxada, no shopper. Na contra-sazonalidade, eu invisto na estratégia do vendedor empurrar mais o meu produto. Já tem clientes que não. Já que eu estou na sazonalidade, eu vou botar um incentivo, porque aí ele vai empurrar quando está com o melhor preço, e aí sim eu quero acelerar a minha sazonalidade mais ainda. Então, para cada cliente, você tem uma estratégia diferente, né? Eu ia entrar, você trouxe, porque assim, para quem não é do trade, para quem não é do marketing, né, mas já explicou para a nossa audiência que eu acho isso importantíssimo. Isso é uma linguagem, né, quem trabalha em marketing sabe muito bem como funciona, né, o que é o sell-in, o que é o sell-out, né, mas não é comum isso. E assim, às vezes, eu falo isso porque aqui a gente fala para as pequenas empresas também, eles acabam tomando essas ações, criando esse tipo de ação, mas eles não sabem o porquê, por exemplo, eu tenho que fazer isso e como eu devo fazer isso, sabe? Eu acho que esse é o grande papel das vozes, sabe? Como uma voz sua que vem aqui, de mostrar para o mercado, olha, o que você está fazendo, existe uma técnica, existe uma tática por trás disso. E é isso. Então, o que é o sell-in, o que é o sell-out, né? E aí já me dá para eu perguntar para você assim, porque uma marca, às vezes, ela pode estar muito bem no sell-in, né? E ela pode estar mal no sell-out, não pode? Sim, acontece, né? E eu diria que existem muitas empresas que o índice de sucesso é o sell-in. E ele fala, não, se o canal comprou, é problema dele vender. Ele vai ter que vender. Tá? E eu gosto muito de uma frase do fundador da Neo Grid, o Miguel, que ele fala o seguinte: enquanto o shopper não comprar, ninguém vendeu. Ninguém vendeu. O canal não vendeu, a indústria não vendeu. Então, o final é o sellout. Esse é o índice final. Então, eu vejo uma tendência das empresas começarem a botar os incentivos internos, né, para o sellout. Então, ao invés da comissão de vendas estar no sell-in, ela está no sellout. Mas qual é a dor para uma indústria fazer isso? Que ela precisa pegar o dado de venda do canal. Aí tem canal que não dá o dado de venda, né? Então, você tem ali fricções que, às vezes, dificultam também esse modelo. Mas é muito comum, né? Mas acontece do sell-in acontecer e o sellout não acontecer. Mas assim, Jean, você está falando que o canal, às vezes, ele não
traz ou ele não dá o dado de venda. Mas, assim, eu enxergo que, por exemplo, o ponto de venda, na minha visão, né, ele é onde é a verdade da marca, é a verdade do que está acontecendo, se a campanha está funcionando, se o shop está comprando. O fato dele não repassar essa informação do dado, isso acaba penalizando todo esse ambiente, todo esse ecossistema que foi criado. Faz sentido? Você, né? Eu acho que é uma jornada de maturidade, né? Então, nessa jornada de maturidade, os canais, eles estão andando numa tendência de descobrir que quando eles compartilham dados, eles ganham aliados para ajudar a resolver os problemas deles. Mas isso vai variar de indústria para indústria, vai variar se você confia, se não confia, a concorrência. Então, cada um está num momento. Está num momento, né? Então, assim, quando a gente falou de sell-in, de sell-out, né? Mas quem que influencia mais o consumidor em certas categorias, né? Você acha que é a campanha que a marca está fazendo ou é o próprio vendedor? Eu acho que são os dois, é o que eu falei do push and pull. Né? Você tem os dois fatores de influência. Então, você tem aquela máxima, né, de 70% das vendas acontece no PDV. Né? Se esse PDV, a venda tem um vendedor, o vendedor exerce uma influência muito grande ali na hora da decisão. Então você pensa, você chega lá, já estudou, eu quero o celular da marca A, o modelo, já sei o modelo. Mas eu chego lá porque eu quero ver o celular, quero não sei o que lá, falo com o vendedor. E aí nessa conversa com o vendedor chega e fala, assim, só que esse celular está voltando muito. Mudou completamente sua percepção. Né? Ou ele fala, não, esse aqui tá legal, mas esse outro tá saindo muito mais e esse daqui ganha uma capinha, sei lá. Sim. Você não sabia da capinha, você não sabia que todo mundo está levando mais. O vendedor, ele consegue te dar mais informação para te ajudar nessa tomada de decisão. Né? Então, ele sim é um influenciador do sell-out. Do sell-out. Porque assim, né, eu vejo assim, o vendedor da ponta, né, ele acaba se tornando um parceiro, como você falou, um parceiro comercial, um influenciador, um embaixador da marca, da campanha. Então, ele pode jogar, eu penso assim, ele pode muito jogar a campanha lá em cima, né? Sim. E ao mesmo tempo ele pode jogar lá. Você pode ignorar. Ele pode o engajamento, ele pode engajar ou pode não engajar. Né? E aí, assim, como que uma campanha de incentivo, ela pode... Eu vou entrar um pouquinho em marca, né? Porque aqui a gente fala de marca, né? Mas como que uma campanha de incentivo, ela pode fortalecer a reputação de uma marca dentro do canal? Eu acho que tem o papel do vendedor, né? Se eu usar através do vendedor, ele é um influenciador, ele é um embaixador. Mas se eu não... tirando essa persona vendedor, como que uma campanha ela pode fortalecer a reputação ali dentro do canal? Tá, para isso você tem o departamento inteiro de trade marketing que está atuando no canal. Eles tomam conta do P de praça. Né? O objetivo de um trade marketing é ocupar a praça. Né? Visto que 70% da decisão de compra acontece na praça, no ponto de venda, toda empresa tem um departamento que é responsável por ocupar essa praça. Quanto melhor você ocupar, mais chance você tem de ser escolhido. Né? Então você vai lutar por um lugar melhor para o seu produto estar, você vai validar se ele está apresentado direito, com o preço certo, você vai lutar por material de informação. E se tem pessoas lá, você vai lutar para que essas pessoas conheçam do produto, que elas saibam do produto, elas saibam da marca, né? E você quer também que o shopper também saiba. Então, você, como gestor de marca, você precisa entender quais são os pontos de contato que o shopper tem com você. Né? Então, se o shopper vai em algum lugar para comprar o seu produto, você tem que fazer com que a marca encoste nesse shopper de algum jeito naquele lugar. Então, o trade marketing ele está ali para fortalecer a marca nesse sentido. Eu sempre fui uma entusiasta de trade, né? Minha primeira
atuação em marketing, foi numa agência de incentivo, e depois eu passei para o trade na Parmalat, né? Sim. Então eu realmente eu gosto bastante. Jansen, eu vou entrar na questão da IA. Por que eu queria trazer esse tema eu trouxe esse tema aqui para conversar com você? Porque quando nós dois tivemos uma conversa, você me fez uma pergunta que me instigou muito sobre o negócio em si, o meu negócio em si, né? De a minha agência, o meu negócio. Falei, bom, ele me trouxe um questionamento, né? E realmente eu olhei para o meu negócio de outra forma depois daquela nossa conversa. E aí eu queria trazer para você o seguinte, como que você enxerga a atuação da agência do futuro diante das mudanças radicais implementadas pela IA? Isso foi uma pergunta que você me fez num café. Eu me questionei muito sobre como, com toda essa velocidade que está acontecendo, você me questionou sobre as questões do designer, de como que eu, Alexandra, enxergava isso. E eu olhei e falei, eu preciso mudar coisas. Né? Então, por isso que eu quis trazer essa pergunta, porque isso foi do nosso papo, me ajudou a revisitar. E eu gostaria que você, assim, trouxesse a sua visão, porque eu acho que isso pode ajudar. Né? Você esteve no VTEX, foi palestrante, eu acho que isso é importante para as pessoas que de repente têm um negócio como eu tenho. Sim. Que de repente pode ser um apoio, né? Sim. Esse questionamento. Eu estou extremamente ansioso, preocupado com as transformações na sociedade que a IA vai fazer e que pouquíssimas pessoas estão discutindo isso agora. Então, por que eu te perguntei isso? Porque toda pessoa que eu falo que tem um negócio, eu pergunto para ela o que ela acha que a IA vai fazer com o negócio dela. E toda vez que eu estou pensando em um negócio, eu vejo alguma coisa, eu penso, esse negócio vai se manter com a IA predominante ou ele vai sumir? Né? E o seu negócio é uma agência, né? Então, o que vai acontecer com as agências? Né? É uma preocupação, porque eu acho que a agência ela está num lugar que vai bater de frente com a IA. Né? Então, hoje o que se fala da IA é que nós, seres humanos, somos seres que conseguimos fazer o início, o meio e o fim muito bem. A IA é uma ferramenta que consegue fazer o meio muito melhor do que a gente. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você faz uma tarefa, a IA ela ainda não é o gatilho de início. Ela precisa receber um prompt, ela precisa que alguém fale o que ela tem que fazer. Mas identificar o que precisa ser feito, né, e começar com a fagulha inicial, a IA não faz ainda. Pode ser que faça. O fim é você validar se aquilo foi feito, é bom, entrega uma qualidade. Que é o caso da IA. Hoje, você vê aí nos jornais, juízes botando a petição e aí bota o prompt lá. Quer dizer, as pessoas confiam na IA mais do que ela é capaz. Então a IA às vezes alucina, às vezes mente, às vezes... Né? Então você precisa no final ter uma pessoa que olhe o que a IA produziu e valide que aquilo é bom. Né? Então nós somos seres que somos muito bons de início e de fim. E a IA é muito bom de meio. Então toda atividade que é de meio, ela vai ser substituída pela IA. Né? Então o que a gente tem que pensar é o que é atividade de meio, como uma agência. É fazer uma arte. Saber se precisa fazer uma arte e aprovar uma arte ainda são humanos que fazem. Mas fazer a arte, a IA vai fazer. Já está fazendo. Já está fazendo. Já está fazendo. Já está fazendo. Então tudo que é atividade de meio, a IA vai fazer. Então a agência, muitas agências, elas são empresas que existem para fazer atividade de meio. Né? Porque uma empresa
tem que fazer tanta coisa que eu contrato a agência, que a agência faz tudo que eu não quero fazer. Sim. E o que é isso tudo? Você vai analisar um monte de coisas, atividades de meio. Então, o que vai acontecer? Não está claro para mim se as agências vão sumir. Mas o que vai acontecer é o que está acontecendo com os escritórios de advocacia. Uhum. Você está começando a comoditizar. Né? E nesse momento que a gente está, a IA, ela entrega, tudo que ela entrega é 80% bom. A arte vai ser 80% boa. Sim. O texto vai ser 80% bom. A estratégia vai ser 80% bom. E você pode, como especialista, pegar isso e melhorar. Mas para isso você precisa ser um especialista naquele assunto. Sim. E é difícil você ter especialistas. E também é difícil você ter uma equipe que entrega com consistência 80% bom tudo. Eu confesso que quando você fala essa questão do meio, né? E você trouxe um ponto que é importantíssimo. Eu tive uma conversa recente e que o cliente procurou e ele traz esse ponto. Ele fala assim, olha, eu quero fazer tudo isso. A IA me ajuda, tá? Uhum. Ela resolve. E você colocou isso comigo na conversa. A IA, ela resolve meu logo, ela cria isso. Eu converso com ela, ela traz, né, toda essa parte criativa, enfim. Mas eu não sei montar a estratégia. Eu não sei e eu não tenho tempo para isso. Uhum. Né? Uhum. Então, você consegue montar tudo. Eu não tenho tempo, eu passo isso para você, porque eu não consigo fazer. Né? E aí você me entrega tudo pronto e depois você vai executando. Uhum. Sabe? É isso que está acontecendo, é fato. Uhum. E eu questiono, eu questionei tanto que eu mudei totalmente meu modelo de negócio aqui dentro, sabe? Sim. Porque não que, de novo, não existe a necessidade mais da pessoa por trás, da inteligência por trás. Sim. Não é isso. Mas existe essa oportunidade, porque para o empreendedor também você tem que enxergar como uma oportunidade, como você calibra o seu negócio, né? Como você calibra o seu negócio, eventualmente reduzindo o custo aqui, sabe? Adequando, olha, antes eu tinha uma contratação de certa forma, hoje eu vou para um outro formato de contratação, porque isso reduz custo, aumenta a minha margem, eu consigo ser mais eficiente no meu negócio e atender como o mercado está conversando e como ele está tratando esse cenário de branding, esse cenário de marketing, esse cenário de publicidade. Então, assim, esses questionamentos... eu fiz questão de trazer ele aqui porque foi um questionamento muito válido para o meu negócio e quiçá isso pode ir para outras pessoas que às vezes não estão enxergando ainda dessa forma. Se você não fez uma reflexão profunda do impacto da IA no seu negócio, você já está atrasado. Você precisa fazer essa reflexão, precisa colocar IA, porque o mundo está se transformando muito rapidamente. E ficar para trás é muito possível, essa transformação. É muito possível. E eu já vou aproveitar, porque entrar nessas questões que estão discutindo... as pessoas estão discutindo muito isso nos grandes eventos, né? E você acabou de ser palestrante num grande evento, né? Então, assim, o VTEX Day ele aconteceu agora, né? 16, 17 de abril, você esteve lá. E eu trouxe até os números aqui, né? Reuniu mais de 25 mil participantes, né? A gente teve os grandes CEOs falando. Você é um CEO, foi lá, palestrou e colocou sua visão sobre IA, né? Então, assim, quando você olha para fóruns como o VTEX Day, o Web Summit no Rio, né? O que acontece, o SXSW, que acontece em Austin, no Texas, que é onde você mora, né? O que eles estão realmente trazendo para o mercado, Jansen? Então, assim, o que esses fóruns realmente eles estão contando para as pessoas, para o caminho, direcionando? Qual que é a sua visão disso? O que eles estão trazendo? Eles trazem o que a IA não consegue trazer, certo. Que é a conexão humana. Então, esses eventos estão crescendo porque são lugares que você consegue fazer networking, conhecer. Não necessariamente você vai lá para ouvir as palestras ou para ver os estandes. Né? Quem é do setor, provavelmente já sabe de tudo que está ali. Mas você vai porque você encontra as pessoas, é apresentado, esse é o lugar de você estar. Então, você vê, por exemplo,
os músicos, né? Quando tinha o Spotify, e aí todo mundo, agora vai ser Spotify. Não, mas você vê os shows aumentando. Né? Você vê uma tendência dos lugares humanos eles ganharem um lugar, ficarem no lugar maior do que eles estavam, né? Então, para mim, esses grandes eventos, o valor deles está no network, na conexão que você faz. No relacionamento. Eu fiz essa mesma pergunta para a Regina, que é da CEO da Gallerist, e porque eu vejo cada vez mais as pessoas ainda vão para uma NRF em Nova York. Eu perguntei, eu falei, Regina, qual que é a sua visão também em relação a isso? Ela trouxe esse mesmo ponto, ela falou, enxergo como relacionamento, sabe? Isso. E ela colocou essa mesma coisa, ela falou, acho que ali todo mundo contextualiza o que nós todos já discutimos. É a questão da IA, todas essas tendências, todas as trends, enfim, mas o relacionamento, isso não vai se perder, né? Bom, a gente falou, né, um pouquinho de IA, mas quero também, não sei se você quer abordar isso aqui, mas você falou marketing, não quero tanto abordar, mas o que você acha que um profissional, né, de marketing, trade, vendas, que é muito onde você circula, né, branding ou tecnologia, além do relacionamento, eles deveriam observar nesses fóruns, tem as palestras principais, tem o relacionamento, mas o que ainda é uma coisa que as pessoas deveriam observar ali, nesses fóruns? Nos grandes eventos? Eu acho que todo evento, quando acontece, existem micro-eventos que acontecem ao redor. Então, por exemplo, esse ano no South By, lá em Austin, eu quase não assisti palestra. Né? Ano passado eu fui em muitas palestras e não fiz tanto relacionamento. Esse ano eu assisti 2 palestras, mas os eventos satélites foram extremamente ricos. Então, por exemplo, a gente organizou uma visita guiada no Whole Foods, né, que o CTO lá é brasileiro, recebeu a gente montou uma equipe brasileira para visitar lá. Super rico, informação nova, informação de qualidade que a gente pode fazer pergunta e um relacionamento muito mais intimista. Também. Entendeu? Então, o que eu aprendi é você ficar atento aos eventos que estão acontecendo em volta do evento. Tá. Então, acho que esse é a dica que eu daria. A dica que você daria. Agora eu quero explorar um pouquinho uma visão comparativa sua, que hoje você mora nos Estados Unidos, né? Então, morando nos Estados Unidos e tendo uma empresa no Brasil, o que você percebe de diferença mais clara entre os dois mercados? A gente sabe que é gritante, né? Muito diferente, né? Nós somos latinos, né? E temos essa questão humana e de preocupação com o outro que lá não existe. Então, lá é eficiência. Não tem uma hora de almoço. Você almoça no seu computador, porque você quer ir embora logo, você quer fazer o trabalho e ir embora, seu objetivo não é ficar ali. Não tem essa questão de que a minha vida é meu trabalho. Eu trabalho para viver. Né? Então tem essa questão de, deu 5 horas lá, a caneta cai mesmo. Entendeu? E reuniões, essa é muito boa, é de 30 minutos. A reunião padrão é de 30 minutos, não existe reunião padrão de 1 hora, que é o comum aqui. Sim. Entendeu? E outra coisa também, feedbacks extremamente diretos, que para nós beiram a falta de educação. A dor, ao desespero, ao pânico. Eu via isso nas empresas aqui no Brasil que eu trabalhava. O feedback para uma pessoa porque eu trabalhei com empresas francesa, holandesa, feedback é normal, terminei, ok. No Brasil não, Jansen, é uma coisa, parece um desespero. Isso, é uma análise que você está fazendo, Exato. É uma coisa muito mais profunda.
E lá o feedback, ele não é nem esse feedback que eu estava falando, estou falando de feedback na hora. Então, você está numa reunião... Entendi. E o assunto sai um pouco da reunião, o dono da reunião já te corta e fala, esse assunto não é disso, vamos voltar aqui. E te corta, e não interessa se é o que você estava falando, você achar importante, não é. Essa reunião de 30 minutos é para falar desse assunto. Ele corta e volta. Entendeu? E a gente ouve isso e fala, uau, que grosso, eu estava falando. Ele não, só quer ser eficiente naqueles 30 minutos. Entendeu? Então isso é culturalmente bastante diferente. Eu tenho te acompanhado no seu Instagram e eu vi um comparativo que você fez, achei muito interessante. O que é a visão de morar nos Estados Unidos e o que realmente é. Né? Então, assim, é aquela coisa, olha, eu moro aqui e você acha que é tudo lindo, maravilhoso, só que eu tenho que resolver tudo aqui, né? Então, eu vi lá, você falou, olha, eu tenho que cortar a grama, isso. Né? Outra coisa, você falando da questão de mobilidade, né? Então, como que é quando você pega um carro de aplicativo lá e como você pega um carro de aplicativo aqui. Sim. Então, existe essa diferença mesmo, né, cultural. Estar lá e conduzir a empresa aqui, eu vejo que você vem, né, bastante. Mas deve ser um pouco mais difícil, não é? Sim, eu particularmente gosto muito do presencial, né? Gosto muito... A nossa empresa, assim, tem pessoas excelentes, então compartilhar o dia a dia é muito legal. E agora eu estou muito mais remoto nesse sentido. Então, para fazer essa transição, eu contratei alguns consultores, mentores, para me dar esse suporte, para a gente estruturar isso de forma que eu pudesse continuar presente mesmo estando distante. Né? Jansen, tem uma tendência, acho que a gente já conversou um pouquinho no início do podcast, mas que é essa coisa essa questão dos CEOs lançando cursos, né, muito voltado para essa autoridade, marca pessoal e essa questão da mídia corporativa, né? Na sua visão, assim, por que os tantos CEOs, né, e fundadores, eles passaram a lançar cursos, mentorias e comunidades como uma estratégia de marca? Sim. Isso é o que se chama Founder-Led Growth. Né? Então, você, como fundador, vira um expoente de um assunto, a referência de um assunto, e aí você cria distribuição, porque você é referência, uma distribuição nichada, porque são os seus seguidores, e com isso você tem a capacidade de fazer produtos. Hoje a distribuição ela é muito importante, então você vê os influenciadores criando marcas, porque ele tem o poder da distribuição, o poder da influência, então ele faz a própria marca ao invés de promover a marca de outro. Né? Então, tem na Bíblia de Vendas, um livro que é muito bom, tem uma frase que fala assim, em condições similares, as pessoas compram de quem elas conhecem. Em condições não tão iguais, as pessoas compram de quem elas conhecem. Então, as pessoas compram de que elas conhecem. Então, se você projetar a sua pessoa, e você repara, todo esse investimento está na pessoa, não está na empresa. Na empresa. Né? As pessoas, você confia numa pessoa. Entendeu? Então, é um movimento natural que está acontecendo no mercado, inclusive por isso que eu criei o Instagram também, né? De você se tornar essa referência para você ter essa capacidade de distribuição para essa audiência qualificada. Eu vejo os nossos clientes aqui, fato é que quando faz uma publicação que a empresa está falando, o engajamento, o alcance é baixíssimo. E olha que a gente está falando de um canal que é focado para negócio, que é direcionado para negócio, né? Que é um LinkedIn. Quando o CEO ele entra e ele dá voz ao negócio dele, à marca dele, o engajamento e o alcance é um absurdo. Porque as pessoas elas gostam de saber da sua vida, se você que conduz essa empresa, se você traz
toda essa geração de ideias para mim, de incentivo, mas eu quero saber como que você é na realidade, né? Se o que você está dizendo para mim, você realmente pratica. Sim. E isso virou... e se tudo que você pratica, de repente, se você vender um curso, será que eu consigo fazer? Né? Será que vai ser bom? Né? Virou isso, né? Eu acho que está muito pautado. De repente, daqui a pouco você lança um curso. Fato é que estoura, porque as pessoas querem ver se... Claro. Eu vejo pelo CEO da XP, lançou um curso agora. Né? Então, lançar um curso sobre incentivo, por que não? Sim. Né? Porque tem autoridade, Sim, né? Tem reputação, tem autoridade, tem todo esse contexto. Isso é uma coisa que explode, né? Eu falo que isso é uma forma, até essas nossas conversas, né? Eu falo que é uma forma legítima de um CEO construir autoridade, né? Bom, eu acho que a gente trouxe a gente trouxe N pontos aqui, e agora eu queria fechar com, eu chamo isso de um bate-bola, né? Do que a gente falou muito das questões profissionais, da sua visão de negócio, da empresa, mas eu gosto, para fechar, trazer um pouco da sua pessoa, dos seus gostos mesmo, porque cai muito nisso que a gente está falando, né? Então eu queria perguntar assim, você falou de vários livros durante o nosso podcast, né? Então gostaria que você indicasse um livro, né, para as pessoas, né? Eu não gosto muito dessa frase, mas um livro que te inspira, sabe? Falou assim, olha, se eu pudesse recomendar para o público, né, qual que é um livro que me inspira, que eu gostaria de recomendar? O livro que eu mais dei de presente, logo é um bom índice isso, é A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. E esse livro foi quando eu estava morando na Suécia. Eu trabalhei num summer job lá como designer de embalagem da Tetra Pak, que é aquele cartonado de leite. Fiz lá todo um trabalho, foi super legal. E aí meu chefe, ele era americano, acho que já morava na Suécia há muito tempo. Eu adorava ele, falei, cara, eu tô indo de volta pro Brasil. Me dá aqui as dicas, o que eu devo fazer. E a primeira coisa que ele falou, cara, leia A Revolta de Atlas. A Revolta de Atlas. Isso, e é um livro que modifica mesmo o seu jeito de enxergar o mundo. Ele é tido como o livro que mais influenciou a sociedade americana depois da Bíblia. Nossa! Então, ele não é um livro comercial, não é fácil de ler, ele é super grande, mas depois que você lê ele é uma história, uma narrativa, mas depois que você lê ele, você enxerga o mundo diferente. Olha, eu não li, mas eu confesso que eu fiquei curiosa, sabe? Porque, muito bom. Gente, a Bíblia é um ícone, né? E assim, o segundo é da sociedade americana. Uma outra coisa, que hoje eu falo que o mundo, isso é a minha visão, o mundo ele perdeu um pouco dessa questão de gentileza, né? Eu sinto muito isso. Não é fácil você se conectar com pessoas que elas... E quando eu falo de gentileza, eu trago no seguinte... dentro do seguinte discurso. Nós dois somos conectados através de uma pessoa comum. E você teve a gentileza, né, de aceitar o convite para gravar o podcast. Né? Então, eu acho que isso é uma gentileza. Mas, no seu caso, né, qual foi a maior gentileza que já fizeram para você? Foi a carta da rainha, né? Já sei. Não tem como. Não tem como, né? Foi inimaginável, né? Então, essa eu carrego. Para sempre. Eu acho essa história, assim, tanto que eu contei para todo mundo, tá? Antes, eu até te falei, nós estávamos aqui na terça-feira gravando, e eu falei, olha, na quinta-feira eu vou gravar com o CEO.
E ele tem uma história fantástica, que gentileza, né? Muito legal. Você escreveu uma carta para a rainha e ela te... Isso. Nossa, realmente, né? Bom, a gente falou de gentileza, falamos de livro e todo mundo tem sempre uma música, né? Que eu tenho a minha, que é a música do meu casamento, né? Mas e no seu caso, qual é? Nossa, a minha música, ela é qual? É muito diferente. É muito doido isso. Quando eu estava fundando a empresa, eu estava passando por esse momento de decisão de largar a vida corporativa, de certa forma confortável, para empreender. Naquele momento de tensão, de vou, não vou. Vendo o YouTube, passando aqueles vídeos do YouTube que você nem sabe, o YouTube joga para você. Veio um daqueles shows de talento dos Estados Unidos, da Inglaterra, sei lá, Got Talent, assim, uma menininha cantando uma música que eu nunca conheci, e ela cantou essa música e eu comecei a chorar absurdamente. E aí eu fui atrás, que música é essa, que é só um pedacinho que ela cantou, e aí eu descobri que é a música clímax daquela peça de teatro Wicked, que agora é o filme. O filme até nem ficou essa música tão impactante quanto ela é na peça. Então, depois disso, eu tive a oportunidade de ir na Broadway assistir. E também lá acabei me emocionando também. No filme não, mas na peça sim. Porque é uma música que fala de desafiar a gravidade. Então, é muito legal que é o personagem falando, eu sempre... fui de um jeito, sempre fiz o que as pessoas esperam e tudo mais, mas eu vou desafiar a gravidade apesar de ninguém acreditar que é possível, né? Então, tem muito a ver com esse salto de fé, que ninguém acredita, quantidade de pessoas que falou, cara, não vai dar certo, o que você está fazendo? E você está enxergando alguma coisa e você dá o salto, né? E essa música é isso, então é uma música mais diferente nesse aspecto. Mas ô Jansen, eu queria te pedir para a gente fechar o nosso podcast, porque você me trouxe um input como empreendedora, né? E foi excelente, né? E eu gostaria de pedir para você, se você pudesse deixar um recado, porque você mudou a forma, né? Você mudou o caminho que você tinha, você criou outro caminho. E é como você falou aqui da música, você deu um salto. Você me ajudou, né? Nessa mudar a engrenagem do meu negócio, numa conversa. E se você puder, né, dar um recado para quem empreende, porque hoje a gente tem muitas pessoas no nosso país tentando empreender, tentando construir um negócio, desacreditadas, né? Porque é muito difícil, né? Não é fácil, a gente sabe que leva um tempo. Mas o que você diria, né, para esses empreendedores que estão ali tentando todos os dias, né? Tá bom. Algumas dicas que eu recebi, que eu segui e deram certo para mim, não necessariamente vai dar certo para todo mundo, né? A primeira dica é, antes de empreender, você precisa construir um cerco de segurança. Então, no meu caso, quando eu saí para empreender, foi um combinado com a minha esposa que ela continuou trabalhando corporativamente. Então, se desse errado, você consegue ter um plano B e voltar. Você empreender é uma atividade de alto risco. Você fazer um all-in de tudo que você tem é muito arriscado. Talvez tenham pessoas que não tenham outra coisa que fazer. Mas se você puder fazer isso, o que isso quer dizer? Se você puder estabelecer uma carreira antes, se você puder estabelecer uma economia antes, ou né, uma rede de apoio antes de empreender, é melhor, porque pode ser que dê errado. A segunda coisa é, pegue o primeiro cliente antes de abrir o CNPJ. Então é muito comum as pessoas, muitos amigos meus, eu tive uma ideia, eu vou abrir esse CNPJ, aí eu vou botar o endereço, aí eu vou alugar uma sala, aí eu vou comprar a linha telefônica, vou botar a internet, vou mobiliar, não sei o que lá, aí eu vou construir o produto, aí eu vou atrás do cliente. Não, é o contrário. Primeiro traz o cliente,
depois você corre atrás de como você vai entregar. O cliente valida a sua ideia. E terceiro, que é para essa atualidade, não dá para fazer nada sem IA. A IA entrega tudo 80% bom. Você tem uma ideia? Conversa com a IA sobre a sua ideia. Pede para ela dica de o que você precisa fazer para essa ideia dar certo, quais são os riscos. Hoje, com uma IA que custa $20 por mês, você consegue ter 24 horas por dia um consultor PhD da Big Four disponível para você a qualquer hora sobre qualquer assunto. Então pega isso, joga o seu plano de negócio, pede para ela avaliar, joga a sua apresentação, pede para ela melhorar, discute com ela, discorda dela, mas não dá para começar em nenhum negócio antes de exaurir todo o assunto com a IA. Ela vai te acelerar o que antes demorava anos para você entender de um mercado, ela te acelera isso muito rápido. Então, essas seriam as minhas 3 dicas de início. Eu acho isso perfeito. Eu fiz isso, eu tive primeiro o cliente, depois eu tive a sala. Uhum. Mas eu acho que esse ajuste final de entender que a IA hoje ela me ajuda e como eu posso melhorar o meu custo operacional foi... E acho que aquela pergunta que eu te falo, que você me fez, também foi ótima. Porque a gente precisa de pessoas que questionem, sabe? E eu acho que isso realmente vai ser um divisor de águas aqui, sabe? Eu te agradeço demais por aquele questionamento, porque nem sempre nós estamos preparados para ser questionados, né? Sim. Não estamos, Sim. porque a gente cria uma rota e quando você é questionado, fala, poxa, minha rota tá... E agora? Né? Mas existe como você consertar a rota. Né? Sim, existe como. Claro. Jansen, eu quero agradecer muito por sua gentileza, né? Estar aqui hoje, trazer essa aula que foi o nosso podcast. Agradeço muito a Regina por ter conectado nós dois. Foi um prazer receber você. Em breve, daqui no dia 18, no dia 1º, acho que 1º de junho, vai ao ar nosso podcast. Vocês vão ver uma série de cortes, pré, pós, durante e pós o nosso podcast. Não deixem de acompanhar, vale muito a pena esse papo. E eu quero pedir para fechar que você deixe suas mídias, né? LinkedIn, Instagram, para as pessoas poderem te acompanhar. E também da Incentive-me. Acho que é importantíssimo você deixar quem puder, se você quiser bater um papo com você. Perfeito. É um prazer estar aqui. Caso você precise qualquer tipo de insight, de informação de como fazer uma campanha de incentivo de sucesso, como você consegue modificar o comportamento daquelas pessoas que fazem o seu resultado, você pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, que é CEO_do_incentivo, então CEO do incentivo. No LinkedIn eu sou o Jansen Moreira e você pode entrar no site que é incentive.me. E a gente vai conversar e vamos esclarecer para você como você consegue atingir os seus resultados mudando o comportamento das pessoas. Perfeito. Obrigada à nossa audiência, obrigada ao Jansen e até o próximo episódio.